Bom dia, muito obrigado por participar conosco. Mais um Café com Cristo. O mais importante, hoje vamos tomar café com Cristo e com a sua palavra e ouvir do Senhor através do livro de Provérbios. Então pegue sua Bíblia e nós vamos fazer a leitura hoje em Provérbios capítulo 27. E nós vamos fazer a leitura na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, a partir de versículo 1 de capítulo 27. No momento, não vamos ler todo o capítulo, mas eu gostaria de incentivá-los à leitura desse capítulo durante seu tempo em particular. Mas vamos ler versículo 1 a 7 e depois vamos tirar as lições que o Senhor tem para nós nessa manhã. Então, Provérbios capítulo 27, versículo 1 diz: Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Que um outro te louve e não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. A pedra é pesada e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada que ambas. O furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. A alma farta pisa o favo do mel, mas para a alma faminta todo amargo e doce. Como nós temos visto, o livro de Provérbios, nós encontramos muitos ensinamentos que nós podemos usar, né, no nosso dia cotidiano. Então, a Bíblia fala em Provérbios sobre casamento, sobre família, finanças, honestidade, língua. Mas aqui nesse capítulo, a verdade, cada versículo é uma mensagem, mas nós vamos tirar o tema do versículo 1. Então veja o versículo 1, a Bíblia diz: Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Então hoje eu quero falar sobre a incerteza de amanhã e a urgência de hoje. Então Tiago capítulo 4, versículo 14 nos diz: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então a própria palavra de Deus nos ensina que essa vida é passageira. Uma coisa que nós aprendemos através dessa pandemia é que a incerteza de amanhã e a urgência de hoje. Nós podemos ver através dessa pandemia como que nossa vida mudou, né, de uma hora para outra, de um dia para outro. Nós começamos o ano planejando o calendário, planejando nossa agenda, planejando o nosso orçamento de casa, e tudo virou cabeça para baixo de um dia para outro. Então aí ensina como esse versículo nos diz: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Com certeza, ninguém de nós poderia ter conhecimento que essa pandemia ia devastar o mundo do jeito que está. Como as realidades em vários países são diferentes, né? Mas essa pandemia tem afetado todos os países do mundo, todo lugar do mundo. Uma coisa que todos nós temos em comum com as pessoas nos demais lugares do mundo é que a nossa vida é passageira. Nossa vida está na mão de Deus. Como se fosse aqui em São Paulo, a nossa vida na correria, né? Então, na correria de São Paulo, dia a dia, a gente está correndo, trabalhando, estudando, fazendo isso, fazendo aquilo, ficando sentados no trânsito, né? Presos no trânsito. Então, a gente corre o tempo todo como se fosse correndo numa esteira. E de repente alguém puxou o fio, puxou a corda daquela esteira e ela parou. De repente
no meados do mês de março, né? Então nossa esteira parou, nossa correria parou, deu um grande break e alguém diz o que aconteceu. Então Deus sabe como fazer parar o nosso mundo. Não podemos ter certeza de amanhã. Amanhã é uma incerteza, né? E por isso Deus diz em Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, eu serei exaltado entre gentios, serei exaltado sobre a terra. Então nós podemos ver a incerteza de amanhã e a urgência de hoje. Mas 3 grandes verdades que eu creio que Deus está querendo nos ensinar aqui. É primeiro que essa vida é passageira. Nós temos que lembrar que a vida é passageira. E nós não sabemos quando nós vamos partir desse mundo. A nossa vida é um vapor, como diz em Tiago, né, que aparece e logo desvanece. A sua vida está passando, né? Algumas pessoas perguntam, então o que é a sua vida? Algumas pessoas vivem para trabalhar e a sua vida é só o trabalho. Enquanto Deus quer que nós trabalhamos para viver e para viver por Ele, né? Para investir na obra dele, para investir no reino de Deus, para viver para a glória de Deus. O que é a sua vida? A sua vida é passageira. Mas, segundo, nós encontramos aqui, é que a morte é uma certeza. Amanhã é incerta, mas a morte é uma certeza. Todos nós vamos enfrentar a morte. Durante esse coronavírus, há pessoas que partiram desse mundo, e realmente o vírus, ela não faz exceção de pessoas, né? Pessoas pobres, pessoas ricos, né? Pessoas com dinheiro, pessoas sem dinheiro, pessoas de mansão e pessoas de rua têm sido afligidos pela morte. Então a morte é uma certeza, como diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo disto o juízo. Uma coisa pode ter certeza, é que vai morrer um dia. E você diz, mas pastor, tomara que não seja logo, né? Tomara que não seja hoje. Então, é minha oração, meu desejo é que Deus te dá uma longa vida. Mas se não, é importante é que seja preparado para encontrar com Deus, preparado para comparecer perante o Senhor. Quantas pessoas nesse mundo não estão preparados? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então Deus está dizendo para nós, por causa do pecado de Adão, todos nós vamos experimentar a morte. A morte é uma certeza. Então nós, na história, podemos ler sobre outras pragas, né, que afligiram o mundo, o surto de gripe espanhola, até que ceifou a vida de 500 mil de brasileiros, mais de 500 mil brasileiros que morreram, partiram para a glória durante a gripe espanhola dos anos 1918. Até o então presidente que foi eleito, mas não tomou posse. Ele faleceu poucos dias antes de tomar posse, sendo mais uma vítima dessa gripe espanhola. Então, há 100 anos depois, nós estamos passando pelo coronavírus. Né? Como a morte não tem acepção de pessoas. Né? O árabe diz, né, o ditado deles, né? Morte é um camelo preto. Um dia ele virá ajoelhar-se na porta de cada pessoa. E realmente todos nós vamos experimentar
a morte um dia. Como diz em Eclesiastes, nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Então, nossa vida realmente é incerta. Amanhã não sabemos quando vamos morrer, mas nós podemos preparar hoje para encontrar com Deus. Então, terceiro, não somente é que a vida é passageira e a morte é uma certeza, mas terceiro, nós encontramos aqui que vamos passar a eternidade em algum lugar. Toda pessoa vai passar a eternidade em algum lugar. E meu desejo é que você, meu amado, quem for ouvindo, assistindo essa devocional, eu creio que a maioria são da igreja, que bênção, que nós vamos gozar da presença de Deus e ter comunhão para a eternidade. Mas se porventura você está ouvindo a mensagem da palavra de Deus hoje e você não conhece Jesus como Salvador, então você não tem essa esperança, você pode ter lá hoje, você pode ter a certeza da vida eterna hoje, recebendo Jesus como seu único e tudo suficiente Salvador. Alguns anos atrás havia um homem, João Ponce de Leão. Ele era um famoso navegador espanhol. Ele viajava o mundo inteiro. Por quê? Porque ele ouviu uma lenda de que existia uma fonte de água que produzia juventude eterna em uma das ilhas das Bahamas. E acreditando nessa história, ele gastou a vida inteira à procura dessa fonte, porém nunca achou e ele já morreu e foi para a glória. Mas eu fiquei pensando nessa pessoa. E quantas pessoas estão vivendo no mundo como que se o mundo fosse eterno e não estão se preparando para a eternidade. Conheço pessoas sem terras, sem teto, sem dinheiro, sem saúde, mas não estão sem esperança, porque tem um lugar preparado nos céus para elas, porque conhecem Jesus como Salvador. Mas eu, do outro lado, eu conheço pessoas que têm dinheiro, têm casas, têm terras, mas não têm esperança. Como a saúde muda tudo, Nós perdemos a saúde e aí nós preocupamos, nós fechamos tudo, porque todo ser humano está pensando na morte. Então, nesse momento, Deus está permitindo que nós passamos por esse momento para que as pessoas se despertem e reconhecem, como diz o versículo 1, não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Não fica pensando, amanhã, quando passar esse surto, eu vou à igreja, eu vou receber Jesus. Não espera até amanhã. Receba hoje. Toma essa decisão hoje. Entregue-se a Jesus hoje. A Bíblia diz, se esperamos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. O que quer dizer esse versículo? Nossa esperança não está nesse mundo, nas coisas desse mundo, no governo, a cura dessa surto, mas nossa esperança está em Jesus. E que você, meu amado, corra para Jesus e pode ter a certeza de amanhã. A certeza que quando morrer, quando o seu coração parar de bater, que a sua alma estará na presença de Deus. Essas coisas vos escrevi a vós, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Quem tem no Filho, tem na vida. Quem não tem no Filho de Deus, não tem na vida. A única certeza de amanhã é Cristo, é Deus, porque Ele já está lá. Que Deus abençoe você hoje, e vamos agora ouvir essa música, e vamos refletir na palavra de Deus.